o caminho da meditação e eu vou ter como convidado aqui o Gabriel Gama, daqui a pouco ele já deve estar chegando, que é uma pessoa que eu conheci essa semana, assim, aqui no Instagram mesmo. Eu não conhecia e quando o perfil dele apareceu para mim, eu comecei a pesquisar muito, adorei o conteúdo dele. Na hora eu mandei uma mensagem para ele, né, falando que estava gostando e tal, convidei ele para fazer uma live e na hora ele aceitou. Inclusive ele está nesse momento pedindo para participar. E aí? Olá, bom dia. Bom dia, Gabriel, E, tudo bem? e como é que você tá, cara? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. E você? De boa, tá dando pra me ouvir legal? Tá dando para te ouvir bem, te vejo bem, te ouço Show. bem. Como é que você tá? Fiz uma gambiarra aqui pra poder dar tudo certo aqui no estúdio. Botei os bloquinhos de yoga embaixo, botei uma luz aqui do lado, fone de ouvido. E aí, Que tudo legal. tranquilo por aqui. Obrigado pelo convite. Isso, Vamos uma bater grande. esse papo aí. Vamos. Me diz uma coisa, você é do Rio, é de Niterói, de onde você é? Eu sou do Rio. Sou nascido na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Aham. Morei uma parte da minha vida lá, mas meu pai era militar, então a gente ficava mudando muito. Já morei no Amazonas, já Ah, que morei no legal. sul do país, já morei no Nordeste também. E atualmente eu voltei aqui para o Rio de Janeiro, mas agora eu moro no interior. Eu moro Ah, numa cidade chamada Volta Redonda. eu sei super. Eu sei super. Então, Inclusive, próxima de São Paulo. sim, no final de semana que vem eu vou dar um curso um workshop em Resende. Uhum, E aí eu já estava falando legal, com uma amiga minha que talvez a gente passe em Volta Redonda, porque ela tinha um exame para fazer em Volta Redonda. Enfim, que uma legal, cidade que pô. eu já Dá fui um pulo algumas aqui no vezes. estúdio. Se eu for, com certeza eu vou te dar um toque. Legal, Se eu for, legal. com certeza Vocês eu estão vou aqui fazer. pertinho também, né? Vocês estão em Estamos Paraty, né? em Paraty. É, Estamos em Paraty. então, é aqui do Só lado atravessar, também. tá É, perto. eu vou bastante ali na Ilha Grande, que é pertinho de vocês aí também. Super, super. Paraíso, né? Paraíso completo. É, e aí? Vamos. Cara, deixa eu começar te perguntando uma coisa, Gabriel. Como é que você começou no yoga? Qual foi o seu interesse? Como é que surgiu o seu interesse por todo esse caminho? E há quanto tempo que você está nessa também, né? Conta um pouquinho pra gente, para eu te conhecer melhor, pra galera aqui te conhecer melhor também. Claro. Inclusive a gente se conheceu essa semana, né? Como você falou aí na introdução. Então, Se eu comecei agora. a. Agora que você vai saber um É, pouquinho mais. Mas comecei a praticar yoga tem mais ou menos uns 5 anos. tá. Eu morava em outra cidadezinha aqui no interior do Rio, que é chamada Mendes, Uhum. 20 mil habitantes, bem pequenininho. E lá a minha esposa queria começar a fazer yoga, tinha uma professora lá num clube lá dando aula, a gente falou, vamos lá fazer, ver como é que vai ser. E no começo não foi aquela paixão imediata, né? Foi um negócio meio estranho, só tinha mulheres na turma, não tinha nenhum homem. Aí a professora falava, essa postura aqui ela é muito fácil para mulher, para homem é difícil. Eu ficava meio assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Mas foi uma primeiro contato ali, assim, com um profissional mesmo me conduzindo presencialmente, Claro. mas eu já tinha tido contato com meditação antes. Eu comecei a meditar, eu tinha uns 8 anos mais ou menos. Isso foi há uns 7, 8 anos atrás. Foi meu primeiro contato, né, com a meditação online. Então, foi quando eu tentei, mas é aquilo, né? Quando você tenta em casa, sozinho, é uma coisa meio que indisciplinada, você não sabe muito bem o que você está fazendo, conta pensamento, conta respiração, o que que você faz. E aí, nesse processo, eu fui praticando, veio pandemia, né? Comecei a Sim. fazer, já estava fazendo em casa, aí eu comecei a praticar sozinho em casa e eu comecei a ter muita ansiedade nesse período, né? Então, eu comecei a me aprofundar mais na prática. Eu senti que eu precisava parar de ter aquele yoga meio superficial ali, de chegar e alongar, tentar e precisava realmente mergulhar ali. E foi quando eu comecei a praticar todos os dias. Eu tinha meu horário para acordar, eu meditava, praticava, estudava. Então, eu comecei nesse processo há uns 5 anos. E há menos de um ano atrás eu me formei como professor. Já tinha uns 4 anos de prática e fiz a minha formação, que para mim foi mais uma cereja do bolo ali, Sim. né? Mais uma questão mais técnica, pedagógica. Então, Uhum. fui aprender um pouco mais dessa parte, continuo aprendendo. Tô entrando em outras formações agora, Legal. continuo me aprofundando. Tenho um plano de talvez ir para a Índia daqui a algum tempo, estudar Uhum. alguma coisa lá fora. E é isso. E além disso, eu também sou praticante leigo de Zen Budismo, que é uma coisa que impacta muito a minha prática de yoga. Claro. Acho que é muito difícil, assim, a gente separa as coisas, obviamente, aqui no estúdio eu dou aula de yoga, não dou aula de Zen Budismo, então acaba que, pessoalmente,
a gente tem esse contato muito forte e isso impacta um pouco a forma que a gente vê as coisas e a forma que a gente tenta passar as coisas para os alunos. Então, Sim. eu sempre digo que uma pessoa que é católica, por exemplo, ela vai ter um impacto ali da religião dela, da sensação dela, a forma que ela sente as coisas e tenta passar essa questão mais sutil, mais sensível do yoga para os alunos. E então, o Zen, ele impacta muito, por isso que até que eu falei, dei a ideia de você fazer a meditação, falar sobre a meditação, porque é um tema que, para mim, é o core, assim, da prática e é muito impactada também pelo Zen, sabe? Super. E uma coisa que é muito legal disso que você está trazendo, Gabriel, e eu acho que vai ser uma oportunidade boa da gente trocar uma ideia com isso, é que justamente essa ideia da meditação no formato que a gente entende hoje, ela vem do budismo, né? Ela não vem necessariamente do yoga. Quando a gente vê os textos de yoga, não tem nenhuma menção para esse formato de meditação que a gente faz hoje, né? E da forma como a gente interpreta, porque como que essa meditação chegou assim hoje no yoga, ela é tão difundida também assim como no budismo, né? É justamente por um sincretismo que foi acontecendo de técnicas e de culturas, né? Sim. Porque, por exemplo, minha especialidade é o Yoga Sutra, né? O Yoga Sutra de Patanjali, que é um estudo sobre a mente, é um estudo que fala sobre meditação, fala sobre o estado meditativo da mente, mas em nenhum momento fala sobre a técnica de meditação, né? E até os textos de Hatha Yoga, né? Por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, Guerreirando Samhita, eles não falam essa coisa de você sentar numa postura e ficar observando os movimentos da mente, né? O que Patanjali, por exemplo, ele fala sobre meditação e o estado de meditação é para a gente justamente ter essa qualidade mental para a vida, né? Sim. E o yoga, pelo menos dentro dessa tradição, né? Ele propunha vários caminhos, né? Para você adquirir essa qualidade mental, mas em nenhum momento de forma muito explícita essa coisa de você sentar e observar, né? Isso é uma coisa que vem muito do budismo. E é muito interessante você falar que começou pelo budismo, né? Quando era pequeno, começou na meditação jovem e foi trazendo isso para a sua prática, para a sua vida, e hoje em dia traz como um ponto principal. E realmente eu acho que é muito lindo, assim. Mas aproveito já todo esse gancho para falar. Quando você começou a meditar com os 8 anos, porque eu acho muito interessante ter sido assim, né? Ter sido jovem. Não, foi Você 18, entrar... não foi 8, Ah, não. foi 18. Ah, eu entendi 8. Não, foi 18. Se Ah, eu fosse com entendi 8, acho que 8. teria sido mais fácil o processo, assim, sabe? Se fosse Exato. com 8. E é por isso que eu tinha ficado, caramba, olha que interessante. Não, Com 8 anos, o cara. não. Tá. Não, Não, 8 anos eu jogava videogame o dia inteiro, pô. exatamente, nós. Então, beleza. Com 18 anos, ótimo, beleza. Então você já era um jovem adulto, né? Já. E aí, quando você entrou em contato com o budismo, teve alguma coisa, vamos dizer assim, alguma necessidade que te levou para lá? Ou foi um interesse? Ou foi alguma coisa familiar? Ou como é que entrou esse caminho na sua vida? Cara, então, cara, eu tenho uma, eu sempre senti que precisava de alguma coisa, eu precisava ter um caminho, sabe? Eu precisava ter Aham. eu precisava encontrar algo além, eu sentia muito vazio no sentido de praticar as coisas e ser uma coisa muito superficial, igual eu falei, praticava yoga, era uma prática ali, alongamento e tal, respirava, Sim. acabava, ia pro dia. E quando eu tive o primeiro contato com o Zen, eu percebi a profundidade daquela prática. Eu já vinha praticando yoga, então, na real, eu tive primeiro contato com o yoga, depois com o Zen. Sim. Então, eu já tinha uma tentativa de sutilização maior através da percepção através do yoga, uma Legal. tentativa de construir um estado mais contemplativo, de trazer a mente para o silêncio, para o momento presente. Já tinha essa questão do mindfulness e tal, que está muito presente na prática do yoga, né? Através respira, sente, observa e tal. Então, já tinha isso e quando eu tive o contato com o Zen, para mim foi como se sabe, aí foi diferente do yoga, que eu tive aquele primeiro contato e foi um negócio meio assim, estranho, eu tive que tentar de novo, de novo, de novo. O Zen não, o Zen quando eu tive o primeiro Encaixou, contato né? foi como se, sabe, eu sentia ali um negócio e eu falei, cara, é isso, sabe? Pô, eu sentava para meditar, eu via minha mente agitada e aí depois eu ia conversar, tinha uma palestra lá com um sensei, né, que a gente chama, e aí
ele falava, a mente está agitada, ela vai ficar assim, você tem que trazer ela para o momento presente e tudo mais. Então, e ele já mostrava o caminho, igual os professores de yoga também mostram pra gente, né? Os mestres e tudo mais. A mente vai estar assim, o corpo vai estar assim, a gente vai trabalhar. E aí, conforme eu fui guiando esse caminho, eu fui trazendo um pouco dessa prática da meditação para minha prática de yoga. E essa união, não a união Zen Yoga, mas a união meditação mais aprofundada, a meditação onde a gente realmente tenta abrir mão da mente em funcionamento no sentido a mente construída, né? O eu, as concepções, as formações gerais. Quando a gente tenta abrir mão desse formato mental, junto com a prática do yoga, eu senti que foi uma coisa muito assim, forte, sabe? Então foi basicamente esse caminho aí. Eu precisava de algo um pouco mais profundo para poder mergulhar assim. Não que o yoga não seja, o yoga com Claro. certeza, esse é algo profundo. Eu trabalho com isso porque exatamente por conta dessa profundidade que eu consigo ajudar as pessoas a encontrarem uma leveza maior na vida, sabe, abrir mão dessas coisas que atrapalham a mente, que trazem a mente para perturbação, mas no meu caso veio por uma outra via e eu trouxe ela também para a prática do yoga sem misturar as coisas, sabe? Sempre separando. E como você, por exemplo, falou, no yoga clássico a gente tem muito disso também, tem muito apesar de não ter a técnica, tem muito dessa tentativa de trazer a mente, construir uma mente, né? Uma mente para lidar com o mundo. Exatamente. Não é nem que. É porque, assim, o que eu entendo mais, né? Por exemplo, o Yoga Sutra, né? Ele é um texto que ele é um texto um tanto quanto técnico, né? Diferente, por exemplo, da Bhagavad Gita, né? Que é um texto, né, com floreamentos e com um enredo. O Yoga Sutra ele é um texto técnico. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um texto que ele dá uma fórmula técnica, né? Ele propõe investigações. Ele fala, investiga aí, né? E existem outros textos que já são mais direcionados em termos de aqui. Você faz assim, você senta assado e você faz essa técnica, né? O Yoga Sutra não faz isso. E o que eu acho lindo é porque justamente o fato dele não dar um direcionamento técnico nos permite agregar técnicas, né, para eu usar aquele caminho que ele está propondo, né, de investigação, que é basicamente um caminho de aprofundamento nessa realidade com a qual você está interagindo, né? Você está cada vez mais presente, como o Gabriel falou, você está cada vez indo mais fundo nessa presença e indo camada por camada se aprofundando nessa experiência. E aí, por exemplo, você unir essas técnicas, eu acho uma coisa que é muito boa e que é um benefício que a gente tem hoje em dia, né? Desse mundo mais globalizado, desse acesso a muitas informações, a gente poder somar conhecimentos é muito interessante. Mas a gente não tem tanto tempo, o Gabriel ele tem que dar aula às 9. Então a gente vai acabar aqui uns Tá 5, tranquilo. 9, 10 para as 9. Que horas Não, você quer acabar? a aula de 9 cancelou aqui, você pode ficar à Opa! vontade. Então, maravilha. Então a gente vai até a 9 bonito, se puder, né? Mas eu quero começar perguntando para você, Gabriel. Para você, o tema da live é o caminho da meditação, né? Então, para você, o que seria meditação? O que é a meditação? Para mim, a meditação é a gente conseguir treinar a mente para ela estar presente. Legal. Eu gosto de... Eu tento evitar ao máximo a gente construir uma coisa muito difícil da pessoa pegar, né, e trazer para a prática. Então, é isso. Eu gosto de dizer que meus alunos que a única coisa que a gente faz é tentar repousar no momento presente. Perfeito. E óbvio que falar parece que é muito fácil, só que é muito difícil. E por isso que a gente treina todo dia. Por isso que eu sempre insisto aqui com o pessoal que me segue, com meus alunos. A gente precisa fazer isso todo dia. A gente precisa fazer isso como escovar o dente, como tomar banho. A gente tem que treinar todo dia a nossa mente para que a gente possa ter ela nesse estado de presença. Então, para mim, a meditação ela é esse caminho. Por isso que até a ideia do caminho da meditação é o caminho de trazer a mente para o momento presente. E como você falou, hoje em dia existem milhões de técnicas, milhões de formas de a gente fazer isso. E a pessoa ela pode tentar experimentar e ver o que faz sentido para ela, o que realmente se conecta com o formato com que ela está vivendo naquele momento. Tem muito isso também, né? Às vezes a pessoa está no momento em que se eu tentar pedir para ela sentar e fechar os olhos e ficar ali em silêncio, sem
pensar em nada, ela não vai, ou vai fazer igual aconteceu aqui com um aluno outro dia que virou para mim e falou: tentei pensar em branco e não deu certo. Aí não tentei pensar em branco, mas mesmo assim em branco tinha alguma coisa vindo. Eu falei, é porque realmente, sabe? Então eu gosto de introduzir formas da gente começar na meditação. Então a meditação ela é trazer a mente para o momento presente, mas a gente não precisa trazer a mente para o momento presente no, vamos dizer, na técnica que eu considero mais avançada de Exato. meditação. A gente pode, igual eu falo aqui, sente a sua respiração, sente o ar tocando no seu nariz, igual a gente faz no yoga também para quem está começando, né? Sente o toque da sua mão na sua perna, tenta trazer primeiro o mindfulness ali para a pessoa ir se familiarizando, sentindo, depois a gente tenta ir para um outro passo mais profundo. Então eu sinto mais ou menos que essa ideia assim de meditação. E você também, fala para mim, cara, Não, o que perfeito. você... Eu acho muito legal isso que você está trazendo, Gabriel. E eu adorei o tema da live, o título, né, que você propôs, porque eu justamente acredito muito nesse caminho, né? E como é um caminho, a imagem que eu sempre tento ver, imagina, como se a gente estivesse numa ilha, eu estou de um lado da ilha e tem uma praia que eu quero ir para o outro lado. Aham. Tem vários caminhos, né? Sim. Sempre tem vários caminhos, né? E aí é como se eu chegasse para você, olha, Gabriel, eu conheço esse caminho aqui, vamos comigo? Aí eu te Uhum. ensino o caminho que eu sei fazer. Mas não Sim. quer dizer que você não possa também buscar outros, Claro. né? E às vezes falar, cara, ok, o Caio conhece esse caminho, mas o José conhece outro. Eu vou com o José por outro caminho, né? Sim. E todos eles buscam chegar na mesma praia, Uhum. né? Então eu acho que uma coisa que eu acho importante de ser falado, e exatamente o que você falou, é que muitas vezes você deve. A minha percepção, tá? A gente deve ser muito sincero com como eu estou me Uhum. sentindo e como é que eu posso fazer para, dentro dessa condição, levar minha mente para mais perto, né? Não é para você chegar necessariamente lá. O objetivo não deveria necessariamente ser chegar, deveria ser caminhar, né? Uhum. Então, mais do que você estar preocupado em atingir o estado de iluminação, mais do que você estar preocupado em se iluminar ou qualquer coisa do tipo, né, é você buscar essa constância no caminho, né? E eu adoro essa ideia de caminho. Por exemplo, no Sutra 39, do primeiro capítulo do Yoga Sutra, na verdade, do Sutra 34 ao 39, ele traz algumas propostas de prática para você levar a sua mente para um estado de mais serenidade, né? Ele fala de uma Uhum. mente doce, ele usa a palavra Chitta Prasadhanam. E prasada é um doce, né? Se você vai num templo na Índia, você recebe tipo um docinho mesmo para você, é uma oferenda que é doce. Então traz sabe aquele que é gostosinho, né? Então o Patanjali no Sutra 33 ele fala sobre Chitta Prasadhanam, que é essa qualidade mental mais suave, mais leve, mais doce, né? E aí ele traz 6 propostas de investigação que ajudam a gente a levar nessa direção, né? Então, por exemplo, ele primeiro fala sobre a respiração. Ele fala, observa principalmente a sua exalação. E a exalação como uma forma de purificação. Ele usa a palavra pracharya, né? E Uhum. pracharya é uma purificação. Então, só o fato de você observar a sua respiração é algo que te leva nessa direção. E Sim. olhar a sua exalação, olhar a sua respiração, isso já é um tipo de prática, né? Aí depois ele fala, no Sutra 35, reavalia a sua relação com os objetos, né? Sim. Então, o momento que você para e você está sempre reavaliando a sua relação com as coisas, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui e eu estou super com vontade de comer um doce, né? Para e reavalie a sua relação com o doce. Reavalie a sua relação com o seu impulso. Reavalie a sua relação com as pessoas em volta de você. Reavalie a relação com o seu trabalho. Né? Sim. Isso é uma investigação meditativa também, que você Uhum. está virando os seus sentidos para dentro e se reavaliando e tentando levar sua mente para um estado mais sereno. Né? No Sutra 36, ele fala um sutra que é lindo, né? Ele fala Vishoka Vajyatishmati. A ideia é, lembra que a sua luz está aí dentro. Então medita em você achar a luz que é você que está aí dentro, né? Ao invés de Sim. você ficar procurando a sua potência fora, a luz fora, não, lembra que a luz está aí dentro. Faz essa investigação. Isso também é uma prática de yoga, né?
No Sutra 37, ele fala sobre os Vitaragas, né? Ele fala Vitaraga Vishayam Vachitam. Então ele fala, quando você vai se inspirar em alguém, busca essa inspiração nesse processo de você querer se aprimorar em pessoas que são livres de apego. Vitaragas são aquelas pessoas que são livres de apego. Então, por exemplo, hoje em dia, por causa das redes sociais, né, a gente vê que as nossas referências, as nossas inspirações são na pessoa que é mais rica, que é mais gostosa, que é mais bem-sucedida, que é, né? São sempre pessoas que têm muito apego envolvido, apego, desejo, né? Pro yoga, apego e desejo é a mesma coisa. Tudo a gente bota no conceito de raga, né? Então, o Patanjali está falando, reavalia também as pessoas em quem você se inspira. Medita Sim, sobre isso. Medita não só no sentido... Porque isso que eu acho que é bonito, né? Meditar, existem várias possibilidades, que é uma investigação que vai te trazendo uma pacificação mental. Primeiro, né? Não que seja o único caminho, mas eu acho que primeira coisa a gente deveria buscar reavaliar, investigar, pacificar, né? E aí ele fala justamente sobre você avaliar quem são as pessoas que te inspiram, em quem você se inspira, como que você se inspira, no que você se inspira, né? E ele recomenda, se inspira nos Vitaragas, né? Aquelas pessoas que são livres de apego. No Sutra 38, ele fala para você investigar como é que está o seu sono e os seus sonhos, né? Que uma meditação em como que você dorme, em como que você sonha, quais são os seus sonhos, é uma forma de você também entender um pouquinho mais como que você está, o que está se passando. Então, se você, por exemplo, acorda meio agitada, avalie se o seu sono não está agitado. Ou se o seu sono está agitado, avalie se você não está sendo agitada no dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma certa preparação para você fazer investigações mais profundas. Às vezes eu não sim, estou com uma boa qualidade mental para já fazer investigações, né, que são mais delicadas, que são mais sutis. E por último, no Sutra 39, né, eu fiz esse parênteses todos para chegar no uhum, Sutra 39, que ele fala Yatha Bhimata Dhyana Dva. Então ele quer dizer assim, para você faz qualquer investigação que te ajude a levar nessa direção de dhyana, né, de meditação, qualquer investigação que te ajude nessa direção é válida, é considerada uma prática de yoga, né? Então, o objetivo não é só você executar uma técnica, e eu acho que é isso um pouquinho que o Gabriel estava falando também. Não é só sim, você executar uma técnica de maneira automática, porque me falaram que todo dia eu tenho que sentar e fazer 20 minutos de meditação do jeito tal, né? Não necessariamente, às vezes, você não vai estar pronto para aquilo. E não estou querendo dizer que é a única forma, tá? Mas como é que eu entendo nessa ideia de caminho da meditação? E por isso que eu achei lindo o tema. Porque muitas vezes eu não preciso só executar a técnica de meditação para estar indo no caminho da meditação. Eu posso estar aí preparando a minha mente, preparando a minha qualidade mental, preparando o meu estado físico, emocional e mental para que eu vá cada vez mais estando pronto para isso, né? Então, por exemplo, eu acho que existe o caminho da meditação que você senta e medita todo dia, e existe o caminho da meditação em que você diariamente se investiga para ir indo naquela direção, né? Para que um dia você realmente possa estar pronto. E eu queria entender, Gabi, como é que foi para você? Como é que foi o seu caminho nisso, né? Como é que você se deparou com esse processo de meditação? Como você falou, aos 18 anos, como é que você vem evoluindo? Como é que você vem entendendo esse caminho dentro da sua história, né? O quanto que você vai conhecendo de coisas novas e de experiências novas, conceitos novos? Fala um pouquinho, por favor. sim, claro. Inclusive, esse fato que você está falando da gente trazer a meditação também para outros aspectos da vida, não só simplesmente a prática, foi uma coisa que eu falei ontem. Por exemplo, eu postei um vídeo ontem falando exatamente isso, que se você está muito agitado, talvez esteja escovando dente da maneira errada. Exato. E Isso. normalmente a gente acha que a prática, por exemplo, a prática de yoga, eu sempre tento falar, muitos professores falam disso, da gente levar o yoga para fora do tapetinho, né? Isso é um Exato. tema que a galera fala muito, mas a gente às vezes parece uma coisa tão distante, tão difícil da gente alcançar, mas a prática do yoga fora do tapetinho é isso que você está falando. É a gente talvez buscar aspectos de contemplação, de autoobservação, de percepções mais sutis, internalizadas, que não necessariamente são a prática da meditação, a prática do asana, enfim, a prática que você costuma ter no dia a dia.
A execução Então, técnica, né? Não é de uma execução técnicas, técnica. exatamente. Então, tipo assim, a prática que eu sinto do yoga, a prática contemplativa da meditação, ela é um caminho para que a gente possa viver no mundo e não para que a gente possa praticar. Exato. A técnica, ela é o caminho, ela é uma forma da gente sempre estar treinando a mente, tentando trazer ela de uma forma, como você falou, às vezes um pouco mais firme, e muitas pessoas não estão prontas para poder lidar com esse peso, né? Porque o que Exato. acontece? Quando você senta em meditação, é como se sentasse de frente para um espelho. E aí, se você sentou em meditação para frente de um espelho e ali você vai ver toda a ansiedade, toda a angústia, toda a mente agitada, toda a dificuldade que existe na sua mente, aquilo ali, muito, para muita pessoa, pode causar até uma piora, Pode entendeu? agitar Pode deixar a pessoa. mais, pode deixar mais ansioso. Exatamente. Pode falar, a pessoa pode levantar e falar, pô, isso aqui não é pra mim, tá doido? Olha só, enfim, tem gente que entra em crise de ansiedade, vendo a própria mente. Então, realmente existem outros estados, outras formas de a gente construir essa mente meditativa, esse estado de contemplação que não é necessariamente a técnica, a prática, que é, como você falou, é o dia a dia, é a nossa observação, é a gente escovar o dente e falar, caramba, olha só, eu tô escovando o dente, mas eu tô lá em Nárnia, sabe? Eu tô comendo aqui e não tô comendo. Nem sei o que eu comi. O que eu comi hoje mesmo? Aí você vai e fala, caramba, é verdade. Nem sei o que eu comi, eu não estava ali. Então sua mente está agitada. Esse fato de você observar, de você perceber isso, já é uma coisa maneira. Isso que eu falo muito com meus alunos aqui. A gente está fazendo asana e aí a, a pessoa era para a gente sentir dor em tal lugar, naquele asana, tecnicamente. E aí eu falo para ela, presta atenção no seu corpo, vê onde que você está sentindo isso. Aí a pessoa vira e fala, tô no pescoço. Aí eu falo, pô, mas era para sentir na perna, então tem alguma coisa aí. Então só esse fato dela perceber que tem no pescoço alguma coisa é uma observação, é uma forma dela trazer essa sutilização. E respondendo o que você falou de como, sua pergunta foi sobre como eu... Como que você como é que foi o seu caminho, né? Já que a gente está falando Ah, aqui do tá. caminho da meditação, como é que você entrou em contato com isso e como você vem aprimorando e adaptando e renovando, né? Sim, teve um comentário bem legal aí, a pessoa falou, tomar banho e nem sente água, exatamente Exato. isso. Tomar banho e sentir água ali também é perceber, a pessoa ter essa sensação é uma coisa bem difícil também, né? Sim. Mas a minha prática, ela começou, como você falou, foi uma coisa muito, como se fosse assim, um diamante bruto, né, que a gente vai lapidando. E começou vendo técnica no YouTube, como que medita. Então eu comecei a ver lá, conta meditação. E na época que eu comecei, eu lembro que a ideia era porque eu não tinha nenhuma, eu ainda não estava nessa busca de me aprofundar em algo, de sentir Aham. esse vazio e falar, cara, tem que ter alguma coisa para poder me ajudar nisso. Era mais uma tentativa de colher os benefícios. Eu falo que o yoga tem muito disso, né, da gente vender o subproduto do yoga. Vender o subproduto do yoga é vender, você vai relaxar, você vai ficar mais tranquilo, você vai, enfim, você vai lidar melhor com os seus relacionamentos. Isso é um subproduto, isso vai acontecer, mas não é onde a gente quer chegar. Então, acaba que eu comecei, como a maioria das pessoas começa, com essa busca. Então eu estava na época estudando muito, eu morava até fora do país, então eu estava querendo passar por uma faculdade e tal, e aí eu falei, aí eu vi na internet o pessoal falando que meditar ajudava a concentrar mais, ajudava você ficar mais focado e tal. Então todo dia eu tentava sentar lá e meditar, né? Contava 100 respirações e Sim. tal, e era bem difícil, não consegui manter por muito tempo. Aham. É, e mas aí depois veio, como eu falei, meu primeiro contato com yoga, que também na época minha mente já estava muito mais agitada, já estava passando por outros processos pessoais que fizeram com que, igual você falou, esse contato direto com a meditação se tornasse algo muito mais tenso para mim, sabe? Eu tinha que sentar e ver minha mente e falar, caramba, cara, tá difícil. Eu não conseguia parar. E então depois eu fui tentando aprofundar isso, fui tentando perceber outras coisas ao redor, e aí foi quando eu comecei a tentar a seguir essa jornada que o yoga propõe para gente e que no meio dessa jornada a gente vai se aprofundando um pouquinho é, nessa parte da meditação, da contemplação, da sutilização, da percepção em geral do que acontece com o nosso corpo e, como você falou, a forma que a gente lida com o objeto, como que o nosso corpo interage com aquele objeto, com aquela sensação. E depois veio, como eu falei, veio esse meu contato com o Zen, que aí levou a minha meditação para um outro patamar, Claro. porque aí a prática do Zen principal a meditação, é o Zazen. Então, eu não sou especialista, não sou mestre, não posso nem falar sobre
Uhum. Assim, eu não poderia, como diz, Ensinar ficar falando, técnica, sim, ensinar, não poderia claro, ensinar, não sou claro. apto a isso, então aqui eu só estou falando da minha experiência Total. pessoal mesmo. A minha experiência pessoal foi exatamente, já tinha essa profundidade vindo do yoga, já estava há alguns anos, e aí depois quando veio o Zen, que aí já é uma outra técnica, um outro formato, como você falou, aí vem a parte mesmo de prática, da gente sentar e lidar com aquele formato, a forma que a gente tenta trazer a nossa mente, observar. E aí nisso foi quando eu comecei a levar a meditação para um outro patamar. Então hoje em dia a meditação, ela junto com a minha prática de asana, mas a meditação ainda tomando um espaço um pouco maior é a minha principal prática diária, assim, sabe? Minha Legal. principal sadhana. Não, muito legal. Isso é muito legal. E eu queria aproveitar esse gancho e perguntar aqui para a galera. Bota aqui nos comentários quem fala assim, quem acha que tem a mente agitada e que é difícil meditar. Fala aqui. Eu mesmo posso botar eu com vários Eu usinhos. também, mil vezes. Exatamente. Porque uma coisa que é muito interessante disso que a gente está falando, Gabi, que é essa ideia que muitas pessoas têm, e que eu acho que por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Muitas pessoas pensam: ah, eu não sirvo para essas coisas de meditar, porque a Aham. minha Eu mente é ouço muito muito isso. agitada, né? Aí sempre quando a pessoa me fala isso, ah, eu não consigo digitar, minha mente é muito agitada, eu falo: ai, que bom, constatamos agora que você é um ser humano normal, né? Exatamente. Porque é a mente agitada mesmo. E é interessante, né? Quando a gente estuda o Yoga Sutra e vai mais fundo no estudo, né? Tem o Aham. comentário inicial do Yoga Sutra, que é o comentário de Vyasa, que Sim. acredita-se que ele era contemporâneo de Patanjali, né? Enfim. E já no comentário do primeiro e do segundo sutra, né? O Vyasa ele traz as qualidades da mente. E a primeira qualidade que ele traz, e se ele está trazendo em primeira porque é a mais presente, é justamente a mente agitada. A mente que ele chama de Kshiptam, né? E a mente Kshiptam é o que era apelidado de mente macaco, a mente que fica pulando de galho em galho. Então, essa mente que quando eu sento aqui, eu penso, não, hoje eu vou meditar, eu vou arrasar. Hoje eu vou meditar, mas hoje é segunda-feira. Eu sei que eu tenho aula daqui a pouco, meio-dia, e caraca, eu acho que eu tô com um pouco de fome. Estou um pouco de fome. O que será que eu vou fazer de café da manhã, hein? Não, não, pera, volta. Tem uma conta amanhã para pagar? Exatamente. E aí a mente vai, bicho, a mente vai. E essa é a qualidade, né, como segundo o que os próprios textos já dizem, que é a qualidade mais presente nossa, Uhum. né? Então não é uma particularidade sua. Você que está aí vendo e falando, caraca, minha mente é muito agitada, eu não consigo. Uhum. Eu também não. Seja muito bem-vindo. Buda também não conseguia, né? É um caminho, porque a nossa principal qualidade, a nossa qualidade mais presente é uma qualidade de agitação. E a gente tem que pensar por quê, né? Porque imagina que nós somos, né, primatas. Imagina um primata na savana africana. A mente dele tem que estar assim: será que aquele é um leão? Será que aquele é um tigre? Que barulho foi esse que eu ouvi? Caramba, ele tinha que estar com a mente muito dispersa para ele estar o tempo inteiro muito ligado em qualquer coisa que pudesse acontecer. Então a qualidade de foco era muito menos importante do que a qualidade de uma mente que está atenta em tudo ao mesmo tempo. E que está em tudo ao mesmo tempo, você não está de maneira muito profunda em nada. Sim. Então eu acho que a grande diferença é essa. Não é que a qualidade da mente agitada ela é pior, né? Ela só não tem uma qualidade tão grande de fundo na experiência, né? Então o que a gente quer propor, né, por exemplo, com essas práticas que a gente diz práticas meditativas, que não é só necessariamente uma prática formal de você sentar com as pernas cruzadas e botar as mãos de um jeito específico e meditar. Isso é uma das formas, né? Mas não é a única, pelo menos dentro do meu entendimento. O objetivo é você justamente ir afunilando o seu foco para você poder ir mais fundo nas experiências. Não é tipo você esvaziar a mente e ficar num vazio. É você É. justamente poder vivenciar todas as experiências de maneira mais completa. Às vezes eu estou com a mulher da minha vida na minha frente, só que eu não estou focado nela. Então ela está trocando uma coisa comigo, a minha mente se dispersa, vai embora, começa a pensar em outras coisas. E o meu objetivo é, não, cara, eu quero ter essa experiência aqui de maneira muito completa, né? Então é como o Gabi falou, é uma educação, é como se eu estivesse reeducando a minha mente para sair dessa qualidade mais dispersa, que é natural, é fisiológico nosso, Uhum. né? Então essa qualidade de dispersão ela é mais natural para eu ir afunilando e afunilando, isso requer esforço, isso requer treino, não é fácil, não é tranquilinho, não é maneirão,
né? Não é. Envolve, como o Gabi falou, às vezes você se deparar com com as suas dores, né? Se deparar com as suas inconstâncias, se deparar com a sua verdade, que muitas vezes está escondida, né? Krishnamacharya, que é um dos grandes yogis dos últimos tempos, assim, né? Vamos dizer. Ele viveu de 1889 até 1989, e ele é a minha linhagem de professores é a linhagem de Krishnamacharya, né, por exemplo. Ele falava que as duas práticas mais importantes e difíceis dentro do yoga é Satya e Ahara Niyama. É você ser verdadeiro, principalmente com você mesmo, né? E observar o que você come. Olha só que interessante. As coisas que ele falava como mais importantes dentro do yoga é: olha, vê se você está sendo verdadeira com você mesmo, vê se está sendo verdadeiro com você mesmo e observa o que você come. Ele falava, isso é o mais importante e o mais delicado. E eu estou trazendo isso porque muitas vezes, quando a gente está fazendo esse movimento de investigação, você tem que ser verdadeiro com você, né? E é o que o Gabriel falou. A gente muitas vezes tem que olhar e encarar algumas coisas que a gente tem que ver se eu estou pronto ou não. Você tem que ser honesto. Se às vezes, cara, isso aqui tá difícil, né? E não é para você parar necessariamente. É para você reconhecer que, caramba, tá difícil. Então eu tô num ponto baixo ainda, né? Muitas vezes as pessoas querem começar a meditar para se iluminar, né? Como se você fosse chegar lá rápido. Tipo assim, calma, vamos um passo de cada vez. E por isso vou repetir pela, sei lá, quarta vez que eu amei o título, que é o caminho da meditação. Sim. Não é a melhor técnica de meditação ou o resultado da meditação ou o que é a iluminação derivada disso, né? E aí queria que você falasse um pouquinho, Gabi, em termos de exemplos mesmo. O que você sugeriria para uma pessoa que está querendo começar nesse caminho da meditação, porém ela sente essa dificuldade. Ela é a pessoa que sentou, falou que ia meditar e falou, cara, isso não é para mim, a minha mente é muito agitada. Como é que você lida com uma pessoa que vem com essa demanda? Então, eu sempre, na prática de... Por isso que a prática do asana, ela tem uma série de... Eu sempre digo que a prática do yoga em si, ela é uma cebola, né? Uhum. Então, você vai tirando e vai tendo alguma coisa mais profunda para você perceber, para você sentir, para você ensinar, para você, enfim, experienciar ali. E a prática da meditação em si, ela tem esse aspecto que, para mim, quando a pessoa está no asana, ela consegue trazer para a meditação de alguma forma, e que eu acho muito bonito, e por isso que eu costumo falar para a pessoa que a prática do asana ela é uma das formas de a gente começar a introduzir devagar, sem a pessoa perceber o estado meditativo. Então, Porque ali a pessoa está no asana, a gente costuma falar assim, igual eu falei, preste atenção no local que está doendo mais. Isso a pessoa já está trazendo a percepção dela para o momento presente. E ela não consegue prestar atenção no local que está doendo, fazer uma força, respirar e ficar pensando na conta ao mesmo tempo. total. Ela tem que fazer uma coisa ou outra. Então isso já é uma forma dela iniciar esse processo. Peraí que apareceu uma notificação aqui meio estranha. Aqui. Porque eu acho que você fez assim e apareceu a bolinha. Ah, é? Não sabia, não. Eu não sabia disso. Também não, fiquei sabendo agora. Mas já é uma forma da gente introduzir. Então, assim, já tá aqui uma forma da pessoa introduzir. Sempre que alguém vira para mim e fala, sou ansioso, o que que eu faço? Não sei o que eu falo, faz yoga. Faz yoga. E yoga que eu digo é iniciar pelo básico, faz os asanas, entendeu? Procura aprender a respirar, procura entender o que os professores estão tentando passar ali para os iniciantes, e o básico mesmo. Esse primeiro contato já vai, aos poucos, obrigar a sua mente, que está agitada, que está viajando, que está pensativa, que está, enfim, não para nunca. Já vai obrigar essa mente a, em algum momento, ter que respirar. Você está fazendo um Ardha Matsyendrasana, você está torcendo, você tenta inspirar. E você percebe que seu pulmão não está enchendo, porque tá comprimido ali, não dá para preencher muito. Então, e aí você vai e fala assim, caramba, tá difícil. Só de você perceber isso, trazer sua mente para esse momento, para esse estado, já é um momento onde você está conseguindo trazer sua mente para o momento presente. Então, já é uma forma de iniciar. E não necessariamente é a técnica sentada, igual você falou. Não é necessariamente... Por isso que é um caminho, exatamente. Porque existem formas de você chegar lá, igual você falou, na praia, a pessoa pode pegar esse caminho, aquele lá. Existem lugares para você chegar lá. Outra forma que eu costumo lidar bastante é deixar a pessoa ela bem... Eu tento sempre interpretar o estado que a pessoa está,
e aos poucos ir tentando conduzir ela de acordo com a facilidade dela de lidar com o silêncio também. Porque, como eu falei, o silêncio é essa forma de você sentar e olhar no espelho, né? Você traduziu isso muito bem, sentir, a pessoa ela sentiu o reflexo ali e falar, caramba, isso aqui tá muito difícil olhar para minha mente. E aí, normalmente, a pessoa quer fugir, né? É igual no asana, a pessoa sente uma dor, e a primeira coisa que ela quer fazer é ir no movimento contrário para parar de sentir a dor. E a gente tenta falar, não, convive com o desconforto, respira, sente, deixa o seu corpo sentir o desconforto por alguns instantes, já vai passar. E a meditação é a mesma coisa, a pessoa senta ali, a pessoa tenta meditar, qualquer que seja a técnica, ela vai ver aquela agitação, aquela confusão, e ela vai querer fugir, ela vai querer, primeiro, igual você falou, não é para mim, vou embora. Mas o que acontece é que existem outras formas de você tentar construir isso. E você pode começar igual eu comecei, uma forma bem tranquila, contando sua respiração, uma técnica bem basicona para você é, é, dar os primeiros passos. Você pode tentar fazer uma meditação guiada. E conforme for, você vai tentando. Tenta um dia chegar e botar um cronômetro por 5 minutos e sentar e fechar os olhos e respirar. Só isso. E prestar atenção no ar entrando e saindo, sem contar. E no outro dia tenta fazer isso por 10. E no outro dia, enfim, você vai avançando. E só que o importante é você experimentar, é você tentar, é você ver qual é essa técnica que vai fazer sentido para você. Então, assim, o que eu indico para quem está começando é exatamente isso, é experimentar, entendeu? É a pessoa chegar e contar a respiração, e sentir o ar tocando, sentir os sentidos, a mão tocando no seu corpo, que é a técnica de mindfulness, né? Você tentar trazer atenção para os seus sentidos, para o momento presente. E com isso você vai conseguindo aprofundar. Vai chegar no momento onde você vai conseguir, que para mim é a parte mais profunda da meditação, que é a técnica de meditação, né? Não o estado meditativo e tal. A técnica de meditação é você conseguir repousar a sua atenção não em algo, mas no momento presente. É você estar aqui e agora. E isso é extremamente difícil porque a mente, como você falou, tem essa questão dela estar sempre... Tem um mestre Zen também que fala isso que você falou e deve provavelmente vir do yoga, né? Uhum. Por conta da união ali na Índia e tal. Mas ele falava que a mente era igual um macaco bêbado que pula de galho em galho. Exato. Então, é exatamente isso aí. Então, assim, quando você começa a tentar a técnica mais profunda, que é você simplesmente sentar aqui e você tentar buscar uma postura confortável, deixar o corpo imóvel, em silêncio, e tentar trazer sua mente, repousar sua mente aqui e agora, essa técnica que, na minha visão, é a mais profunda, porque é quando a gente consegue ficar 100% presente, ela é muito difícil. Ela é muito complicada, igual você falou. Tem dia que eu sento para meditar, eu medito 40 minutos todos os dias. Às vezes, quando eu consigo, eu faço 1h30. Uhum. Então, eu sento para meditar todo dia e tem dia que minha mente tá, caramba, eu mesmo termino aquilo ali, eu falo, caraca, hoje O superou, negócio hein? tá Porque, intenso. caraca, eu falo, eu preciso de mais. Quando eu vejo que tá assim, eu falo, hoje eu preciso de mais, eu tenho que dar um jeito. Às vezes eu tô muito agitado, aconteceu alguma coisa no meu dia, eu me estressei com alguma coisa, normal, a gente se estressa. E a gente fica agitado e tudo mais, aí eu viro e falo, pronto, agora eu preciso meditar mais. Eu percebo que eu preciso voltar a construir essa mente, a construir esse estado, que para mim eu faço através da técnica de meditação. Mas a pessoa pode fazer por vários outros caminhos. Então eu acho que é basicamente esse é vamos dizer, o protocolo que eu tento usar com quem está começando. Tanto que eu tenho um curso de yoga para iniciantes em que eu não ensinei meditação. Eu faço lá com as pessoas, por enquanto ainda não fiz nada sobre a pessoa aprender a meditar sozinha. Eu estou fazendo primeiro para quem está começando, os meus primeiros alunos ali, uma técnica de meditação guiada. Então, para mim, só do fato da pessoa estar parando, trabalhou o dia inteiro, está estressado, brigou com o marido, com o filho, brigou com a esposa, enfim, o chefe gritou e não sei o que, a pessoa chega no final do dia e bota o fone e eu tô falando, respira, a pessoa presta atenção no ar entrando, ela sente o corpo dela, só dela fazer isso por 5 minutinhos, para mim, já é um passo, a pessoa já está indo para um lugar que ela não ia antes. E isso, para mim, pode um dia se tornar, pode ser uma fagulha que um dia vai se tornar um... peraí que alguém comentou, Tranquilo. sua mente fica em silêncio. Não é que a mente fique em silêncio, é que a mente
a mente ela repousa nesse momento. E quando ela repousa aqui agora, quando ela está aqui nesse instante, é como se ela não tivesse mais. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está num estado muito profundo de meditação, a gente não tem mais para onde ir, para onde voltar, não tem mais, sabe, uma responsabilidade, não tem mais uma função. Não, a gente está naquele instante, aquilo é o que existe. Não existe nada além daquilo. Então, falar que a mente está em silêncio, sim, ela está em silêncio, mas não é essa a ideia, não é necessariamente você silenciar a mente, porque quando a gente fala isso para as pessoas, às vezes acontece isso que eu falei, da pessoa ficar tentando pensar num negócio branco. Aí fica lá tentando pensar no silêncio. O que é o silêncio? Aí tipo, a pessoa fica ali, ai, eu não estou conseguindo alcançar esse tal de silêncio. Então, é, teve um dia que eu comecei a meditar e comecei a ver umas mandalas. É normal? Então, é a mente. Bem-vindo ao mundo, é a mente, isso aí. É a mente. A mente ela constrói essas coisas para que a gente não. Eu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo meu. Às vezes eu estou aqui meditando e eu começo a sentir calor. Tá normal, a temperatura tá boa aqui, tá agradável, eu começo a sentir calor, calor. E não é calor, na verdade, é minha mente que está tentando arrumar alguma coisa para se agarrar, para me tirar daqui, para continuar pulando de galho em galho. Exato. Só que como eu estou tentando ficar aqui em silêncio, quieto, em silêncio que eu digo aqui, realmente no silêncio do corpo e tal, de ficar quieto aqui, parado e tal, eu começo a sentir calor. É alguma coisa, a mente está tentando construir alguma coisa. Então, no caso dessa pessoa aí, a mente construiu mandalas, né? Então, foi vendo mandalas ali, luzes. E como você falou, às vezes a pessoa lembra do que vai fazer para comer e começa a vir informações. Então, assim, é a construção. Mas você costuma introduzir como isso, cara, a Então, meditação para os seus alunos? boa pergunta. Depois eu vou aqui na sua pergunta, Morgana. Mas vamos lá. Uma coisa que você falou que é muito interessante, e eu acho que é muito importante a gente fortalecer isso, porque a ideia que tem hoje em dia no estereótipo da meditação é muito forte, que é meditação é esvaziar a mente, né? E aí dá uma impressão de que é para ficar tipo preto, tipo vazio, tipo branco, tipo sei lá, Branco. coisa, né? Mas aqui a ideia não é que você... Por exemplo, quando o Patanjali fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? E que ele está trazendo o que ele está propondo como uma meditação, uma definição de yoga, né? Eu nem vou entrar muito nisso porque eu acho que as definições que se passam a respeito desse sutra são muito rasas e equivocadas a respeito do que ele realmente propõe dentro do meu entendimento, né? Não é que você vai esvaziar a mente ou parar os movimentos da mente. É mais que você vai deixar a sua mente se preencher com o presente. É exatamente o que o Gabriel está falando, né? Ao invés da minha mente ficar indo para outros lugares, que esses lugares são sempre aonde? Por exemplo, os 5 movimentos da mente, os vrittis, né, que o Patanjali está falando, que são esses os movimentos que a gente não deve deixar ocuparem a mente no estado que a gente quer ficar, é o conhecimento, correto? O conhecimento equivocado, a imaginação, o sono profundo e a memória. Tá? Esses são os 5 vrittis. Não é qualquer coisa. Né? Quando o Patanjali está falando cuidado para esses movimentos não te levarem para outro lugar. Né? E normalmente é isso que a gente está fazendo. Né? Quando a gente está aqui tentando meditar ou tentando estar no momento presente, a sua mente vai para a imaginação, vai para alguma coisa que você conhece, vai para uma informação, vai te levar para coisas que estão aqui dentro. E se essas coisas estão aqui dentro, elas são de quando? De antes. Elas são passado. Né? Tudo que eu conheço, tudo que eu imagino, tudo que eu lembro, né, é sempre relacionado ao passado. Então, a ideia de quando a gente está fazendo esse processo meditativo é justamente preencher a mente com o presente, com essa experiência, com essas sensações do corpo. Né? Por isso que, por exemplo, existem muitas técnicas de meditação que são sobre você pousar a atenção em partes do corpo, em sensações do corpo. Sim. Porque é uma forma de você trazer atenção para o momento presente, né? Por exemplo, quando o Patanjali fala sobre dharana, né, que é o processo de concentração, é teoricamente um passo antes de dhyana, que seria o estado de meditação, ele fala Desha Bandha Chittasya Dharana. Isso é o primeiro sutra do 3º capítulo, né? E ele fala que a gente precisa começar segurando, né? Bandha significa amarrar, segurar, né? E deixa é local. Então você primeiro se amarra sua mente em um local, em alguma coisa, né? Para que você
mantenha sua mente presa ali, né? Não presa no sentido rígido, mas que você sustente aquilo ali. E quando você sustenta aquilo por algum tempo, você vai para um nível da mente chamado pratyaya. Pratyaya é o quinto nível da mente, é um nível fluido, né? É um nível que você está muito fluido na sensação do presente. Ao invés de você querer moldar o presente, que é o que a gente muitas vezes está, mas eu poderia estar sentindo alguma coisa. Mas eu poderia estar com a mente mais Cadê a tranquila. Mas eu iluminação que não poderia estar com chega? a exatamente, mas a temperatura poderia estar melhor. Mas a minha mente poderia estar diferente. Mas sabe, isso tudo a gente está tentando moldar o presente. E moldar o presente é você não estar honrando o presente. Esse Exatamente. nível prática é um nível que você está simplesmente fluindo com o presente. O presente vem e você flui. E uma coisa que eu acho muito interessante é o sonho, fazer um parênteses, tá? O sonho é um movimento da mente, né? Que a gente está nesse nível. O nível de meditação é o mesmo nível do sonho, que é o quê? Você já percebeu que no sonho você não fica se questionando das coisas? Você não fica querendo mudar? Eu estou, às vezes, aqui conversando com o Gabriel, eu viro para o lado, está nevando, eu estou na China. E eu nem questiono isso. Eu não fico assim, peraí, estranho isso. Eu estava em Paraty e agora eu estou na China. Não tem isso no sonho. No sonho eu saio daqui, viro para o lado, eu estou na China, eu sigo na China. Vamos embora, Tá tudo sabe? bem. Então é um nível mental muito interessante de fluidez e aceitação do que está acontecendo no presente e você embarca nesse movimento. Isso eu acho a coisa mais linda, né? É muito mais uma aceitação do presente, uma observação do presente, do que você querer moldar uma qualidade mental, sei lá, que você vai se iluminar e vai vir uma auréola dourada em volta de você e os anjos vão cantar ou qualquer coisa do tipo, né? Tivemos É verdade. alguns comentários aqui, mas não sei se quer É, falar alguma coisa a respeito disso. não, eu tentei ver aqui os comentários, mas eles vão subindo, né? A gente perde, não sei Sim. como é que faz pra gente. Eu acho que é na marra mesmo. Aqui, sentar e refletir. Sentar e refletir uma inquietude interna. Exemplo, quem sou eu? É uma meditação? Pode Vai. responder essa, Kai. Tá. Então, pode ser, né? Como eu falei no Sutra 35 do primeiro capítulo, Patanjali fala que você está refletindo a sua relação com as coisas e você é uma coisa também, né? É uma forma de você ir trabalhando essa qualidade meditativa, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que existe as técnicas de meditação, os caminhos da meditação e existem os estados meditativos. Então, não necessariamente é um estado meditativo, mas é um caminho que você está indo. Um caminho de estar se voltando para dentro, um caminho que você está mantendo a sua mente mais atenta em observar o que está se passando aí. Então, pode ser um caminho muito interessante, sim. O que você acha, Gabi? Sim, concordo plenamente. Eu acho que, como eu falei, eu acho muito mais importante a pessoa começar que seja questionando quem sou eu, sentar, igual eu falei, senta e respira e fala quem sou eu, e fecha os olhos e sente aquilo ali. Eu acho melhor isso do que eu não fazer nada, Total, entendeu? Então, é melhor total. você fazer isso, você sentar e questionar quem sou eu e aquilo de alguma forma para você tentar trazer sua mente para você pensar naquilo, você vai ter que vir para cá, sabe? Você talvez tenha uma memória do passado e tudo mais, mas a ideia de qualquer jeito é que você tá diminuindo igual o Caio falou, a agitação. Tem um monte de coisas que estão trazendo sua mente, levando sua mente para viajar. Então, se você tenta focar em uma coisa só, que seja pensar quem sou eu, eu acho que já é um passo, entendeu? É um caminho, um caminho para você poder começar. Então, eu não acho que estaria errado a pessoa fazer isso. E aí Exato. a pessoa pode tentar explorar outras coisas depois, tentar ver o que ela sente fazendo uma outra técnica, um outro formato, com um outro professor e tudo mais. E não deixa de ser uma prática meditativa. Teve Isso. uma outra pessoa que falou uma vez meditando, eu senti como se uma luz branca meio translúcida saísse de todo o meu corpo. Eu senti quase flutuar. Foi tão bom, mas nunca consegui ir de novo. Esse estado. Boa. Uma Posso vez. falar essa? Não, vai lá, fica à vontade. Então, isso é muito bom. Duas coisas aí, né? Quando a gente está falando de yoga, quando o Patanjali fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, eu vou voltar nesse sutra de novo, porque ele é a Uhum. tentativa de definição de Sim. yoga. A primeira palavra que ele traz é Chitta. E Chitta é muitas vezes traduzido como mente, mas é a mente-coração.
É a mente que você simplesmente sente, sem tentar explicar. Então, o que, por exemplo, essa pessoa está tentando explicar, ou a Morgana também falou, eu vejo uma coisa violeta. É você tentar explicar um negócio que é de sentir. Você não precisa tentar explicar o que você está sentindo. Sente aí. É que nem, o exemplo que eu sempre dou, é que nem eu estivesse chegando para você e falar, me explica o cheiro de... E não dá para explicar o cheiro. Você vai tentar falar que é cítrico, que é doce, que é fresco, que é amarelo. Você pode falar o que você quiser. Mas nada é igual eu pegar a laranja e... Aí eu senti o cheiro da laranja. E essas sensações todas que vêm quando você está meditando é para você sentir. Não precisa tentar explicar. Quando você tenta explicar, você está saindo desse estado de percepção e indo para um estado mais intelectual. E aí os movimentos da mente começam a fazer associações, querendo preencher essas associações com as imagens que você tem, que são sempre passado. E por isso você tenta explicar uma sensação no seu corpo com uma coisa violeta, ou uma coisa roxa, ou uma coisa branca. Porque justamente não dá para explicar. As palavras não vão explicar bem o que é de sentir. E essa sensação de que eu não consegui sentir de novo é muito bom, né? Porque isso Patanjali também fala. Sukha no Shai Ragaha. Eu falei disso hoje, é o apego, né? Muitas vezes eu estou hoje fazendo um negócio, eu sinto uma coisa. Aí eu, caraca, senti que incrível essa sensação que eu senti. Só que meditação é o quê? Esteja focado no momento presente. Se eu vou para minha próxima meditação querendo sentir a mesma coisa que eu senti ontem, eu estou em apego, eu não estou em meditação. Né? Então, quando você vai para um caminho meditativo, você deve estar aberto a sentir o que vier. Não é estar querendo moldar a sua experiência para sentir o que você já sentiu, senão você está em apego, não em meditação. Né? Perfeito. Eu acho que a prática meditativa, ela tem exatamente esse coração da gente realizar ela sem um objetivo, sabe? Sem não tem um lugar, igual eu falei, você está no estado meditativo, você não tem para onde ir, você não tem para onde voltar, você não tem... Uma vez eu tive uma sensação muito parecida com essa que essa moça falou. Eu estava já há alguns anos meditando, aí eu estava dirigindo e um raio de sol tocou no meu rosto. E aí o raio de sol tocou no meu rosto, eu senti uma coisa que eu nunca senti antes, cara. Eu senti uma sensação muito boa e comecei a chorar do nada, porque o raio de sol tocou no meu rosto. E eu falei, cara, eu nunca senti o raio de sol tocando no meu rosto dessa forma. Uhum. E aí, sei lá, foi porque exatamente eu estava muito presente naquele momento. Exato. Eu estava realmente ali, então eu senti o sol e aí eu falei, caraca, sabe? E aí depois eu até conversei com o meu professor e fiquei falando pra ele que eu fiquei tentando sentir aquilo de novo e eu não conseguia sentir. E aí ele falou, porque você sentiu uma vez e você sentiu ali, passou, agora você vai sentir outra coisa. Exatamente como você falou. Então, a gente entende isso e aí você realmente vai pra prática de coração aberto. E muito legal essa sensação que essa pessoa teve durante a prática, que você consegue levar essa mente também para fora da prática. Isso que é o mais bonito assim de tudo, porque essa sensação que você teve durante a meditação, conforme você vai treinando a sua mente, trazendo ela para o momento presente, em algum momento você vai sentir, você vai poder ter a oportunidade de sentir isso cozinhando, comendo, tomando banho, escovando dente. Então, você vai perceber ali o fato de estar presente em sua mente aqui agora e não viajando, e não relembrando, e não processando o próximo café da manhã, o próximo a fazer e tal. E isso é uma coisa que realmente a gente tem que construir de coração aberto e não esperando algo. Porque quando a gente espera algo, a gente já tem ali você já projetou algo, você já está com algo construído na sua mente, enfim, e quando não acontece, sua mente já vai começar a falar, pô, não está acontecendo, não está vindo, não está vindo. E já acabou, aí já destruiu tudo, já destronou tudo. Exatamente. Teve mais uma pergunta aqui, eu vou fazer essa última pergunta, porque eu acho que ela é bem objetiva. Eu vou responder o que eu acho, quero ouvir o que você acha, e depois a gente já começa pro final, que passou muito rápido, bicho. Eu ficaria mais horas aqui conversando mais sobre esse tema. Sim, muito gostoso. Vamos marcar outros, porque eu acho que foi muito bom. Obrigado por tudo. Mas espera aí, já te agradeço. A pergunta primeiro era, a música ajuda na meditação? E a minha resposta é depende. Depende. Pode ter uma pessoa que ajude, pode ter uma pessoa que atrapalhe, pode ter uma pessoa que em um momento ajude, em outro atrapalhe. Eu acho que essa ideia é sempre você testa, vê e se adapta, né? Às vezes hoje vai me ajudar, ou talvez outro dia não, né? Sim. Uma coisa que é só legal de pensar é que se muitas vezes a coisa te puxa para fora, isso é um exercício de concentração, né?
Então é como, por exemplo, o Patanjali fala, no primeiro movimento, no primeiro momento, né, dharana, que é a concentração, você segura sua mente em algum lugar, e muitas vezes a música pode ajudar nisso. Mas em algum momento você também tem que desapegar da música para você sentir simplesmente o que está acontecendo, né? Essa observação que é mais interna. Então, trazer leveza para a mente a meditar depende. Acho que depende muito. Trazer leveza para a mente é uma boa qualidade mental para que você vá fazendo investigações mais profundas. Eu acho que a leveza é importante para começar o caminho. Se você começar um movimento de querer meditar com a mente muito pesada e conturbada, eu recomendo sempre antes pacificar a mente antes. Só emendei duas perguntas em uma, mas se você quiser, Gabi, falar sobre o que você acha da música. Então, eu não costumo. Essa é uma coisa que eu não costumo usar com meus alunos. Música. Inclusive, já me questionaram algumas vezes por que que aqui eu não boto música na prática e tal. Mas é porque eu gosto de, aos poucos ali, como eu falei, a pessoa está na prática, ela está movimentando o corpo, ela está prestando atenção, estou pedindo para ela respirar. E nisso, obviamente, ela vai ver em algum momento a mente dela, a agitação, ela vai perceber tudo isso acontecendo. E eu sinto que no silêncio, quando ela tá com ela ali mesmo, fica muito mais fácil para ela construir essa conexão um pouco mais interna e perceber realmente o que está acontecendo dentro dela. Então, a gente pede para praticar de olho fechado, para a pessoa poder ter essa internalização maior, e poder tentar ter uma outra percepção do que ela está fazendo ali, não necessariamente só a parte física. Então, a música eu tento, se a pessoa acha que funciona para ela, ela bota o fone, se ajuda ela, igual você falou, para se concentrar, uma coisa que é válida, não tem nada de errado nisso. Eu que particularmente não costumo usar, entendeu? E aí a pessoa pode ficar à vontade para encontrar o caminho dela. Exato. Eu também, eu confesso que para minhas práticas pessoais, por exemplo, eu costumo preferir o silêncio. Para práticas que eu vou dar também, às vezes, informação, práticas para professores, eu recomendo o silêncio, porque eu acho que o silêncio te leva para lugares mais profundos. Mas eu acho Sim, que depende, né? Eu acho que depende do estágio da pessoa, e aí cada um é como o Gabi falou, cada um vai na sua, vai sentindo e vai testando, né? sim. Gabi, ó, muito Valeu, cara. obrigado por ter Obrigadão. aceitado esse convite, por estar aqui dividindo um pouquinho da sua experiência, dividindo um pouquinho Eu, da sua eu agradeço. vivência, dos seus conhecimentos. É um grande prazer, foi um grande prazer mesmo agora poder trocar um pouquinho mais de ideia e a Foi gente meu. vai se conhecendo cada vez mais. Queria abrir um espaço aqui para você falar como é que as pessoas podem estudar com você, conhecer mais o seu trabalho, se você tem algum curso, se você quiser usar esse espaço aqui para falar sobre como você trabalha, o espaço é seu. Vai fundo. Como obrigado, gente, todo mundo que está assistindo a live também. A gente faz conteúdo para que vocês possam se aprofundar também, né? Para que vocês possam tentar encontrar um caminho para ficar se sentindo melhor, enfim, encontrar uma percepção mais leve da vida. Mas então, eu tenho um curso de yoga para iniciantes, é o único produto, sim, produto que eu digo é a única forma com que eu ensino yoga online. E eu tenho minhas aulas presenciais também. E aí é só para quem é de Volta Redonda, né? Mas o meu curso online ele é bem simples, então se você já é uma pessoa que está bem simples no sentido de são práticas iniciais, não tem nada, por exemplo, eu não vou ficar ensinando ali técnicas de invertida, assim, essas coisas que as pessoas acham que é se aprofundar no yoga. E eu ensino coisas mais tranquilas para a pessoa começar a meditar. Eu tenho alguns protocolos lá, então eu tenho um protocolo de yoga para ansiedade, yoga para acordar bem, yoga para dormir melhor, tem yoga nidra, enfim. Tem umas práticas mais específicas assim. E por enquanto é o caminho que eu estou usando aqui no online. Eu estou muito pouco tempo, muito pouco. Eu estou pouquíssimo tempo aqui no online trabalhando, então acho que eu comecei em janeiro, então ainda estou estruturando, estou começando a Legal. organizar tudo aqui, e em breve eu também estou querendo fazer um curso de meditação Boa. para o pessoal aqui, então Boa. vai ser focado nessa pegada mesmo, e isso aí vai mais pra frente, quem quiser acompanhar aí pode ver, e quem é meu seguidor que está aqui na live também, super indico seguir o Caio, porque Obrigado. quem vai com certeza agregar muito conhecimento na prática de vocês, gente. Obrigadão aí pelo convite e Que até isso, eu que mais. agradeço. É isso. Quem não segue aqui, eu, o Gabriel, aqui em cima, ó, onde tem o título,
Você clica na setinha do lado do título, tem já o botãozinho, você já consegue seguir a partir dali mesmo. Gabi, obrigado, Valeu, foi um prazerzão. Essa obrigadão. live vai ficar Valeu, salva, gente. tá? Para quem quiser compartilhar e essas coisas todas, a live vai ficar salva. Um beijo grande, um Valeu. ótimo começo de semana e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.